Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui dar minha continuidade à propagação aí das mulheres diplomatas para vocês, assim, para vocês saberem quem são, quem foram essas mulheres que nós tanto admiramos, né? Então, no último vídeo eu conversei com vocês sobre a participação das mulheres no CACD, né? Vindo uma demanda, uma pergunta aí de uma CACDista. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma mulher diplomata, que foi a primeira mulher diplomata brasileira, que eu mencionei en passant no último vídeo, mas gostaria de tratar um pouquinho mais sobre a vida desta senhora. Que já nos deixou, infelizmente. Bom, ela se chama, o nome completo dela é Maria José de Castro Rebelo Mendes. Ela quis se inscrever para fazer o concurso da diplomacia lá em 1918, então já há 102 anos e meio. Eu digo e meio porque ela passou no concurso mesmo, foi no dia 29 de setembro. Então quase vai dar aí 103 anos, né? Da aprovação dela no concurso. Bom, a época já era uma época assim que poucas mulheres trabalhavam, né? Comparativamente com hoje, trabalhavam no mercado de trabalho formal, porque sabemos todos que as mulheres trabalham muito em casa com trabalho doméstico. Mas, enfim, à época era muito raro haver mulheres servidoras públicas no Brasil. E no ano de 1918, a Maria José resolveu se inscrever no concurso e fazer a prova. Qual que foi a questão? Na época, o nosso chanceler era o Nilo Peçanha. E o Nilo Peçanha indeferiu a inscrição dela para fazer a prova. Ela, na época, enfim, já tinha feito os estudos dela, mas resolveu se especializar e estudar mais outros temas que ela não dominava. Ou seja, ela era uma CACDista, assim como vocês, e ela se preparou também. Ela já tinha bastante conhecimentos de línguas estrangeiras, em especial alemão. Mas ela resolveu estudar por conta direito, né, que era uma disciplina na qual ela não dominava, e ela também se inscreveu em cursinho da época para estudar economia e contabilidade, e também datilografia, que era algo que era cobrado no concurso. Esse indeferimento do Nilo Peçanha acabou desmotivando um pouco a Maria José, mas ela resolveu ir atrás e a família dela conseguiu pedir ajuda de um jurista muito famoso, que todos vocês conhecem, chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa entendeu o caso da Maria José, quis defendê-la e auxiliá-la e, de fato, peticionou, fez um pedido administrativo, né, para que o Itamaraty revisse a sua decisão de indeferimento do concurso. Bom, Nilo Peçanha recebeu o pedido aí do Rui Barbosa e acatou a argumentação jurídica de que, segundo a Constituição Federal à época, estava escrito brasileiros em geral, de que esses brasileiros abarcariam tanto homens quanto mulheres. No entanto, o próprio Nilo Peçanha acabou deixando, assim, afirmando expressamente que ele, aceitava a inscrição de uma mulher no concurso do Rio Branco, porém ainda assim achava que o local ideal da mulher seria cuidando dos afazeres domésticos, e isso está escrito expressamente. Bom, papo vai, papo vem, Maria José de Castro Rebelo Mendes se empolgou, porque recebeu autorização para se inscrever, e aí acelerou os estudos e a preparação para o CACD, e chegou no dia da prova, e naquela época a prova era pública, tá? Tô chamando a atenção para vocês tentarem visualizar e imaginar a situação. Ela chegou para fazer o concurso, os examinadores estavam lá e ela respondeu, dizem os jornais da época, com brilhantismo todas as questões, em especial o destaque dela foi mesmo na prova de Direito Internacional, e as provas na época também tinham muitas questões, mesmo das disciplinas, prova oral. Então, não apenas os outros candidatos poderiam ver as respostas, ouvir, né, as respostas da Maria José, mas também era aberta ao público em geral. As especificidades de qual público eu não sei dizer, mas eu só sei que muita gente assistiu, tanto que o caso foi muito noticiado na mídia, né? Se vocês forem atrás na mídia da época, né, gente? Então, se vocês forem atrás dos jornais da época, houve uma espécie de comoção nacional e as pessoas se dividiram, né? Será com que parece isso? Polarização nas opiniões. Mas sim, as pessoas se dividiram em a favor e contra mulheres trabalharem no serviço exterior brasileiro. Bom,
Final das contas, o que aconteceu? A Maria de Castro não apenas passou no concurso, ela arrasou. Ela passou em primeiro lugar, começou a trabalhar já em 1918, ela passou em setembro de 1918, começou a trabalhar como terceira escrituária, era como chamavam na época, e ela acabou, no fim das contas, na década de 20, se casando com um diplomata também, que, curiosidade, né, participou da banca examinadora dela antes de ela entrar no concurso. Bom, eles casaram e até 1934 ela atuou na carreira, só que na época existia uma regra muito infeliz no Itamaraty, de que se o cônjuge diplomata tivesse que servir no exterior, a servidora do serviço exterior, no caso ela, né, mulher diplomata, tinha que abrir mão do trabalho dela, então ela tinha que pedir uma licença, não poderia ir trabalhar no posto em que ele fosse trabalhar, então quando ele era removido, ela ia removida com ele, só que aí ela tinha que parar de trabalhar para que ele pudesse trabalhar removido, e depois quando voltava ao Brasil, voltava a trabalhar como diplomata. Isso aconteceu pela última vez na Bélgica, quando ele foi servir na Bélgica, e ela daí pediu aposentadoria, mas isso já era no ano de 1934, e ela, infelizmente, acabou vindo a falecer meses depois de pedir a aposentadoria, então em 1934 mesmo. Tudo isso para a gente agradecer, né, o fato de que ela foi a primeira mulher que abriu as portas aí para que o Itamaraty recebesse mulheres no seu corpo diplomático, mas a luta não parou por aí. E essa é uma das razões pelas quais é importante que as mulheres, mesmo depois de conquistado o direito, permaneçam na luta de preservação e manutenção dos direitos adquiridos. A gente nunca pode tomar como garantido. E vou explicar por quê. Então, aí, de 1918, né, até 1938, teve todas as mulheres e 9 mulheres que entraram no Serviço Exterior Brasileiro, mas em 38 surgiu uma proibição oficial com o novo chanceler, que na época era o chanceler Oswaldo Aranha, de proibição de mulheres no Serviço Exterior Brasileiro. Então, as mulheres ficaram interditadas de participar do certame para poder se tornar diplomata, com a justificativa, entre outras, de que alguns postos, a dificuldade de trabalhar em alguns postos de alto risco, né? Como se o alto risco fosse diferente para homens e para mulheres. Então, de 1938 até mais ou menos 1953, então a gente tem aí 15 anos, tá? Depois de conquistado o direito, mas 15 anos sem nenhuma mulher entrar no Serviço Exterior Brasileiro, até que uma mulher resolveu ajuizar uma ação e solicitar uma liminar para poder participar do concurso de admissão à carreira de diplomata. Ela se chama Maria Sandra Cordeiro de Mello. Então, a Maria Sandra ajuizou essa ação e conquistou o direito de participar, e logo no ano seguinte, em 1954, é que o Congresso Nacional aprovou uma lei autorizando a participação das mulheres no trabalho do Serviço Exterior Brasileiro. Então, de 54 para cá é que a gente finalmente pôde, e aí nunca mais houve uma proibição, embora houvesse barreiras e obstáculos ainda dentro da carreira, por uma série de questões da mulher no Serviço Exterior Brasileiro, mas pelo menos pôde ingressar na carreira, tá? Então, de 1954 em diante, aí a gente também sabe que o concurso de admissão à carreira de diplomata foi anual, né? Com a instituição também do Instituto Rio Branco, um curso de formação tradicional e formal, primeiramente Rio de Janeiro, depois em Brasília, com a mudança da capital. A gente teve esse concurso anualmente, com exceção do ano passado, por uma razão óbvia, né, da pandemia. Esperamos que, oxalá, ainda tenha neste ano. Esse vídeo é mais uma homenagem aí para essas mulheres, né? Tanto a Maria José de Castro Rebelo Mendes, quanto a Maria Sandra Cordeiro de Mello, né? Que insistiram aí mesmo na proibição oficial, governamental, né, da participação de mulheres na carreira diplomática. Elas foram atrás, lutaram pelos direitos, e não foram só os direitos delas, né, são todos nossos. Então, elas, assim, como mulheres feministas, assedistas mulheres, né, lutando aí pelo seu direito de poder prestar o concurso e também fazer parte integrante desse corpo diplomático. E para fazer jus aí a homenagem a essa diplomata, gostaria de dizer que, para celebrar o centenário da entrada dela na carreira diplomática brasileira, o anexo 1 do Itamaraty, que é aquele bloco de edifício que fica logo atrás do Palácio Itamaraty em Brasília, bem bonito, ele recebeu uma placa
e foi rebatizado com o nome dela. Então ele se chama Anexo Maria José de Castro Rebelo Mendes. Muito legal, né? Também para celebrar o centenário dela, a FUNAG promoveu um seminário, uma jornada sobre a vida dela, o trabalho dela e tudo mais. Então isso foi muito bacana do centenário, né? Mas para antes do centenário, a turma que cursou Rio Branco entre 2004 e 2006, né, foi intitulada também com o nome da Maria José, para homenageá-la. Então, essas foram as homenagens, assim, o principal, acho que o foco que eu consegui enxergar do Itamaraty recente, né? Homenageando essa diplomata, e termino por aqui a minha série aí de mulheres na diplomacia, né? Mais representação feminina. Fiquem aguardando para o próximo.